Você sabia que existe uma cidade no mundo construída inteiramente do zero em apenas 1000 dias? E que essa cidade foi projetada para ser vista do céu com o formato de um avião ou de um pássaro de asas abertas? Estamos falando de Brasília, a capital do Brasil que nasceu no meio do cerrado e mudou para sempre a cara do nosso país. Neste vídeo, você vai descobrir como uma cidade planejada milimetricamente se tornou símbolo de modernidade. Quais segredos existem por trás da sua arquitetura futurista e por que Brasília é considerada patrimônio da humanidade? Prepare-se, porque essa história é muito mais fascinante do que você imagina. Brasília fica bem no coração do Brasil, no Planalto Central, a mais de 1000 quilômetros do litoral. Ela não é apenas mais uma capital administrativa, é a única cidade do século XX declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Imagine o seguinte cenário. Nos anos 50, o Brasil era um país voltado para o mar. Quase toda a população vivia grudada na costa. O interior era vazio, inexplorado, quase esquecido. Mudar a capital do Rio de Janeiro para o centro do país não foi só uma decisão política, foi uma declaração de independência geográfica. A ideia era simples e ousada: construir uma nova capital para forçar o Brasil a olhar para dentro, para ocupar o próprio território, para crescer de verdade. E foi exatamente isso que aconteceu. Brasília nasceu de um sonho antigo, virou projeto concreto nas mãos de Juscelino Kubitschek e ganhou forma através da genialidade de Lúcio Costa no urbanismo e Oscar Niemeyer na arquitetura. O que você vai ver aqui é a história de como transformaram o Cerrado em símbolo nacional. Vamos aos números que ajudam a entender a grandeza de Brasília. A cidade foi fundada oficialmente em 21 de abril de 1960. Hoje, o Distrito Federal tem cerca de 3 milhões de habitantes, sendo a terceira maior área metropolitana do Brasil. A área total do DF é de 5.760 km², mais ou menos o tamanho do estado de Sergipe inteiro. O plano piloto, que é a parte tombada e planejada, tem cerca de 220 mil habitantes. É ali que ficam os 3 poderes da República: o Palácio do Planalto, sede do Executivo, o Congresso Nacional, com suas 2 cúpulas icônicas representando o Senado e a Câmara, e o Supremo Tribunal Federal. Brasília fica a 1.172 metros de altitude. Para você ter uma ideia, isso é mais alto que a Pedra da Gávea no Rio de Janeiro. O clima é tropical de altitude, com 2 estações bem definidas, seca e chuvosa. A umidade do ar pode cair para menos de 12% na seca, igual a desertos. A renda per capita do DF é a maior do Brasil, cerca de R$90 mil por ano, quase o dobro da média nacional. Mas atenção, isso não significa que não existam desigualdades. Existem e são profundas. O projeto urbanístico de Lúcio Costa divide a cidade em asas norte e sul, cortadas pelo eixo monumental. As quadras residenciais são chamadas de superquadras, todas numeradas e organizadas. Cada superquadra tem blocos de apartamentos de 6 andares, sem muros, com pilotes e áreas verdes abertas. É um conceito único de moradia coletiva. E aqui vai uma curiosidade de escala. O eixo monumental tem 13 quilômetros de extensão. Se você caminhar de ponta a ponta, vai andar o equivalente a ir do Maracanã até a Barra da Tijuca, no Rio. Agora vamos entender onde Brasília está fincada. O Planalto Central brasileiro é uma região de chapadas, relevo plano e suave. Não tem montanhas dramáticas, não tem praias. O que existe é horizonte largo, céu enorme e muito cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, menor apenas que a Amazônia, e funciona como uma espécie de caixa d'água do país. Aqui nascem rios que alimentam bacias gigantescas: Tocantins, São Francisco, Paraná. Brasília foi construída às margens do Lago Paranoá, um lago artificial criado para gerar umidade, embelezar a cidade e fornecer lazer. O
O lago tem 40 quilômetros quadrados de área. Foi inaugurado em 1959 e hoje é cercado por parques, clubes e áreas residenciais nobres. Sem ele, a cidade seria ainda mais seca e quente. O solo do cerrado é ácido e pobre em nutrientes, mas extremamente poroso. Isso ajuda na infiltração da água da chuva e na recarga dos aquíferos. Aliás, foi necessário corrigir o solo para que a vegetação ornamental e os gramados do plano piloto pudessem crescer. A vegetação nativa é formada por árvores retorcidas, cascas grossas, raízes profundas, tudo adaptado ao fogo e à seca. Infelizmente, grande parte do cerrado original foi devastada durante a construção e expansão urbana. Hoje, há esforços de preservação, mas ainda insuficientes. O clima tropical de altitude significa verões quentes e chuvosos, invernos secos e frios de noite. Entre junho e setembro, a umidade relativa do ar despenca. É comum ver brasilienses andando com garrafinhas de água e umidificadores ligados em casa. A sensação é de ressecamento na pele, nos olhos, na garganta. Essa geografia moldou a arquitetura. Os prédios de Niemeyer têm grandes vãos livres, permitindo ventilação cruzada. As superquadras foram pensadas para sombreamento natural. Tudo foi adaptado ao clima seco e ao sol forte do Planalto. Como é viver em Brasília no dia a dia? A economia do Distrito Federal gira em torno do funcionalismo público. Mais de 40% dos empregos formais estão ligados ao governo. Isso cria uma dinâmica diferente de outras capitais. A estabilidade econômica, mas também dependência. O setor de serviços é forte, especialmente advocacia, consultoria, tecnologia da informação e construção civil. O comércio é pujante, concentrado em shoppings, e no setor comercial sul e norte. Brasília tem renda alta, mas custo de vida também elevado. Aluguéis, alimentação e transporte pesam no bolso. A mobilidade urbana é um desafio. Brasília foi projetada para o automóvel, não para o pedestre. As distâncias são enormes, o transporte público ainda é insuficiente e o metrô atende apenas parte da população. Muita gente passa horas no trânsito entre as cidades satélites e o plano piloto. Falando em cidades satélites, elas surgiram para abrigar os trabalhadores que construíram Brasília e depois não tinham onde morar no plano piloto, projetado para uma elite administrativa. Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Planaltina são algumas delas. Juntas, abrigam a maior parte da população do DF e têm realidades bem diferentes do cartão postal. A educação é um ponto forte. A Universidade de Brasília, a UNB, é uma das melhores do país. Há boas escolas públicas e particulares, mas o acesso é desigual. A saúde pública sofre com superlotação, apesar de alguns hospitais de referência nacional estarem aqui, como o Hub e o HRAN. A segurança é um tema sensível. Brasília tem áreas muito tranquilas e outras com altos índices de criminalidade, especialmente nas periferias. A sensação de segurança varia muito conforme a região. Culturalmente, Brasília é jovem e diversa. Recebe pessoas de todo o Brasil, o que cria uma mistura cultural única. Não há um sotaque brasiliense típico, cada um traz o seu. A cidade respira política, arte, arquitetura e inovação. A história de Brasília começa bem antes de 1960. Marco I, o sonho constitucional, 1891. A ideia de transferir a capital para o interior aparece na primeira Constituição Republicana. Era uma visão estratégica, proteger a sede do governo de ataques navais e integrar o país. Ficou no papel por décadas. Marco II, a Missão Cruz, 1892-1894. O astrônomo Luiz Cruz liderou uma expedição para demarcar a área onde seria a futura capital. Eles escolheram o Planalto Central. Depois disso, silêncio por mais de 50 anos. Marco III, Juscelino Kubitschek e a Promessa, 1955.
Durante a campanha presidencial, JK prometeu construir Brasília. Eleito, ele levou a promessa a sério. Criou a Nova Cap, empresa responsável pela construção, e tocou o projeto com velocidade impressionante. Marco 4. O concurso do Plano Piloto, 1957. Lúcio Costa venceu o concurso com um projeto simples, rabiscado à mão. A proposta era clara: 2 eixos cruzados, um para moradia, outro monumental, com função residencial, administrativa e simbólica bem definidas. Marco 5. A construção relâmpago, 1957-1960. Milhares de trabalhadores, os candangos, vieram de todo o país. Trabalharam em condições duras, enfrentaram poeira, sol escaldante, acidentes. Em menos de 1000 dias, ergueram palácios, ministérios, superquadras. O Congresso Nacional, a Catedral. Foi um esforço épico e doloroso. Marco 6. Inauguração, 21 de abril de 1960. Brasília foi inaugurada com festa, discursos, esperança. O presidente JK realizou o sonho. A capital mudou oficialmente do Rio para o Planalto. O Brasil virou a página. Marco 7. Tombamento pela Unesco, 1987. Brasília se tornou Patrimônio Cultural da Humanidade, reconhecida como obra-prima do urbanismo e da arquitetura moderna. É a cidade mais jovem a receber esse título, e a história continua. Brasília cresce, se transforma, enfrenta desafios urbanos e sociais, mas permanece como símbolo de ousadia e planejamento. Brasília é uma galeria de arte a céu aberto. A arquitetura de Oscar Niemeyer define a identidade visual da cidade. Curvas, concreto aparente, leveza, espaços amplos. A Catedral Metropolitana, com seus vitrais coloridos e estrutura que lembra mãos em prece ou uma coroa de espinhos. O Congresso Nacional, com suas cúpulas invertidas que viraram ícone mundial. O Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, com suas colunas delicadas refletidas no lago. O Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, com seus arcos e jardins de Burle Marx. Cada prédio conta uma história de ambição estética e funcionalidade. Niemeyer queria que a arquitetura fosse democrática, acessível ao olhar de todos. Por isso, muitos edifícios são abertos, sem grades, integrados aos espaços públicos. O urbanismo de Lúcio Costa também é arte. As superquadras criam uma sensação de igualdade visual. Todos os blocos têm 6 andares, pilotis, áreas verdes. Não há muros separando as quadras. A ideia era promover convivência, comunidade, encontro. A bandeira do Distrito Federal tem 4 estrelas amarelas em fundo branco, cortadas por 2 faixas verdes e amarelas. As estrelas representam o Cruzeiro do Sul, constelação visível no hemisfério sul e símbolo da brasilidade. Culturalmente, Brasília é efervescente. Há teatro, cinema, música, artes visuais. O Complexo Cultural da República, projetado por Niemeyer, abriga museu e Biblioteca Nacional. O Cine Brasília tombado é um dos cinemas de rua mais charmosos do país. A música brasiliense tem identidade própria. Bandas de rock, MPB, eletrônica, forró universitário. Nomes como Legião Urbana, Capital Inicial, Raimundos e Natiruts nasceram aqui. E tem uma curiosidade pop. Brasília é cenário de filmes, novelas, séries. A estética futurista atrai produções nacionais e internacionais. Já foi pano de fundo para ficção científica, drama político, thriller. Agora vamos para as pérolas que você vai querer contar para os amigos. Curiosidade 1. Brasília foi construída em apenas 1000 dias. Isso mesmo, menos de 3 anos. Para comparar, a Torre Eiffel levou 2 anos e meio. A velocidade foi tanta que virou lenda. Curiosidade 2. O Lago Paranoá é artificial e foi enchido em apenas 5 meses. Antes dele, havia o rio Paranoá e vários córregos. A represa transformou a paisagem. Curiosidade 3.
A Catedral de Brasília tem 16 colunas de concreto que pesam 90 toneladas cada. Elas foram erguidas no chão e depois levantadas. A engenharia foi pioneira. Curiosidade 4. Existe um ponto em Brasília chamado Centro Geográfico do Brasil. Fica no Morro do Cruzeiro, marcado por um obelisco. Embora o cálculo seja contestado, simbolicamente é poderoso. Curiosidade 5. As superquadras têm numeração lógica. As centenas indicam a distância do eixo monumental e os números pares ficam de um lado, ímpares do outro. Parece confuso no começo, mas é matemático. Curiosidade 6. Brasília tem o maior PIB per capita do Brasil, mas também abriga áreas de extrema pobreza. A desigualdade é gritante e muitas vezes invisível para quem só conhece o plano piloto. Curiosidade 7. Oscar Niemeyer projetou mais de 20 edifícios em Brasília. Ele trabalhou até os 104 anos de idade e sempre dizia que Brasília era sua maior realização. Agora vamos falar do que não aparece nos cartões postais. Mito versus fato. Muita gente acha que Brasília é uma cidade morta, sem vida noturna, sem alma. Isso é mito. Há bares, festas, vida cultural vibrante, especialmente nas áreas residenciais e nas cidades satélites. O que acontece é que o plano piloto administrativo, com ministérios e esplanada, esvazia à noite e nos fins de semana. Desigualdade espacial. O plano piloto foi projetado para uma elite. Os candangos que construíram a cidade foram empurrados para as periferias. Hoje, mais de 70% da população do DF mora fora do plano piloto, em regiões com infraestrutura inferior, transporte precário, menos acesso a serviços. Há um abismo entre o símbolo e a realidade social. Mobilidade urbana. Brasília foi desenhada para carros. O resultado é trânsito pesado, poucas calçadas, dificuldade para ciclistas e pedestres. O metrô, inaugurado em 2001, ainda cobre pouco território. Há debates constantes sobre ampliação, mas falta investimento. Preservação versus crescimento. O tombamento da Unesco protege o plano piloto, mas também engessa mudanças. Não se pode construir prédios altos, alterar gabaritos, mudar drasticamente o traçado. Isso dificulta a expansão habitacional e empurra o crescimento para as satélites, aumentando a segregação. Atualidades, 2025-2026. Recentemente, Brasília tem sido palco de debates sobre reforma política, transparência e participação popular. Movimentos sociais pressionam por mais investimento nas periferias. Há também discussões sobre sustentabilidade, como preservar o cerrado restante, gerir recursos hídricos em tempos de crise climática e melhorar a qualidade do ar. Em janeiro de 2026, houve notícias sobre expansão do metrô e novos corredores de ônibus rápidos. O governo do DF anunciou planos para revitalizar áreas degradadas e criar parques urbanos. São promessas que precisam virar realidade. Tensão política. Brasília concentra os três poderes e isso cria uma atmosfera de tensão permanente. Manifestações, protestos, mobilizações acontecem com frequência. A esplanada dos ministérios já foi palco de grandes atos democráticos e, infelizmente, também de tentativas de ruptura institucional. Questão ambiental. O cerrado do DF está ameaçado. Menos de 30% da vegetação original permanece. Queimadas, expansão urbana desordenada, poluição do Lago Paranoá são problemas reais. ONGs e cientistas alertam para a necessidade urgente de proteção. Brasília é contraditória, símbolo de modernidade e planejamento, mas também de exclusão e desigualdade. Patrimônio da humanidade e, ao mesmo tempo, cidade em construção permanente. Entender essas nuances é essencial para apreciar a complexidade do projeto. E aí está a história completa de Brasília, a capital que nasceu do nada e mudou o Brasil para sempre.
Voltando lá no começo, eu prometi mostrar como uma cidade planejada se tornou símbolo nacional. Quais segredos existem por trás da arquitetura futurista e por que ela é patrimônio da humanidade. Espero que agora você entenda que Brasília não é só concreto e política. É sonho transformado em cidade, ousadia transformada em realidade, contradição transformada em identidade. Imagine o cerrado vazio, a poeira vermelha, o horizonte infinito. Imagine milhares de trabalhadores erguendo palácios sob o sol inclemente. Imagine Lúcio Costa rabiscando o desenho que mudaria a geografia do país. Imagine Niemeyer dando forma ao futuro com curvas de concreto. Imagine JK dizendo, vai ser feito, Brasília é tudo isso. É a cidade que forçou o Brasil a olhar para dentro, a ocupar o próprio território, a sonhar grande. É imperfeita, desigual, contraditória, mas é nossa. Se você curtiu esse mergulho na história de Brasília, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta nos comentários, qual cidade ou tema você quer que eu explore a seguir? Pode ser outra capital do mundo, um bioma brasileiro, um evento histórico, uma curiosidade geográfica. Estou aqui para te levar nessas viagens. Obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo.